Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre imunidade. O que você pode fazer agora? Então, vamos esperar os convidados chegarem. Os convidados estão chegando, sejam bem-vindos. Me digam se vocês estão me ouvindo direito. Eu estou com um fone que eu não sei se está funcionando, então eu preciso que vocês me falem. Marília, doutora Marília Oftalmo entrou, boa noite. Então sejam super bem-vindos. Daqui a pouco o doutor Marcelo vai entrar e a gente vai aceitar e falar sobre imunidade que você pode fazer agora. Se você está aí sentado no sofá achando que tem que esperar a sua vez da vacina e só, saiba que tem muito o que fazer. Você será super bem-vindo nessa live para começar a fazer alguma coisa agora. E já digo de começo aqui que sempre começar pelo pequeno, pelo que você pode começar agora, é a melhor coisa e a melhor escolha para começar a mudar a sua saúde agora. Então vamos lá, vamos esperar o Dr. Marcelo chegar. Na verdade, eu não sei se ele chegou. Alguém viu? Chegou. Então vamos lá, Marcelo. Espera aí que eu já vou te aceitar aqui. Pronto. Então, logo o Dr. Marcelo vai entrar. Oi, boa noite. Já comecei gostando já, porque eu escutei as tuas palavras, eu parei agora, né? E já comecei gostando quando diz para começar agora pelo que dá para fazer, pelo básico. Já comecei gostando. Exatamente. Adoro o Dr. Marcelo, pessoal. Vocês vão se preparar aí porque vai passar muito rápido. Então sejam bem-vindos, boa noite. Vamos começar a nossa live sobre imunidade. Você que está sentado no sofá, o que você pode fazer agora e não falar para mim que está sentado esperando a vacina? Tem muito o que fazer. A gente tem muito o que falar, então eu vou dar boas-vindas para o nosso querido médico, Dr. Marcelo, que vai se apresentar para quem ainda não conhece, mas já digo desde já, se você não conhece, prepare-se, porque é uma das lives que eu mais recebo feedback positivo ad eternum. As pessoas adoram o Dr. Marcelo, os meus seguidores te amam, Marcelo. Seja bem-vindo, Que maravilha. se apresente. Nossa, olha que honra, hein, Maíra? Que honra, nossa senhora. Na verdade é o contrário, tudo que ela falou, na verdade é o que eu penso dela. Eu passei o dia inteiro pensando, não, hoje eu tenho live com a Maíra, eu estava cheio de pacientes, não posso me atrasar, tenho live com a Maíra, meu Deus, compromisso importante. Na verdade, então, assim, Maíra, eu sou médico, eu tenho me apresentado agora, Maíra, como ex-médico, ex-cirurgião, que eu não tenho operado mais. Eu também Eu não sou o tenho cara anestesiado mais. a carreira mais relâmpago na cirurgia e me aposentei antes dos 40 anos. Porque eu me dedico agora mais a tempo integral para a medicina do estilo de vida e para o estudo e a implementação do estilo de vida como promotor de bons desfechos de saúde. Então, eu sou um ex-cirurgião que tem uma história de doença crônica, de sobrepeso, que resolvi meus próprios problemas com mudança de estilo de vida e hoje trabalho só com isso. E sou um apaixonado, sou um enlouquecido pela medicina do estilo de vida e como a gente consegue transformar completamente a vida com as coisas que estão ao nosso alcance. Por isso que eu disse que eu já gostei quando começou a dizer para começar já. Com certeza. Então, seja bem-vindo. Pessoal, só para vocês saberem, ele é um ex-cirurgião, eu sou uma ex-anestesista. Não vamos ser inocentes. É tão poderoso que nós, como cirurgião e como anestesista, nós percebemos que o nosso impacto na vida das pessoas é muito maior atuando na raiz dos problemas do que ficar tratando os sintomas. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente precisa tratar a raiz dos problemas. Essa pandemia tomou a proporção que tomou porque o mundo está doente. A nossa imunidade está abalada e estava abalada. Não fomos competentes para combater e não ter esses desfechos péssimos que a gente está tendo. Não é letal, não é tão letal assim, mas quem tem os piores desfechos na pandemia, no Covid-19, são justamente as pessoas que têm uma imunidade fragilizada por muito do estilo de vida. Então, o que a gente vai falar aqui é sério e é como a gente pode se preparar para a próxima pandemia e não ficar esperando a vacina. A gente precisa cuidar do nosso sistema imune, porque vamos falar sobre isso, né, Marcelo? Hoje não é dia de eu falar. Vou tentar. Não, eu estou aqui, eu estou super controlado, até para o pessoal não ter uma impressão ruim. Eu não deixo ninguém falar, mas não, eu não vou falar nada, mas vou ficar. Não, acho que assim, Maíra, eu acho que a gente vai conseguir nessa live deixar claro
por que que essa pandemia foi, então, deu esse aspecto de ser tão letal e como a gente deveria estar passando por ela e por que que não está sendo assim. Eu acho que a principal coisa, assim, para a gente conseguir mudar o comportamento das pessoas é ensinar, assim, para elas por que que as coisas acontecem e como que elas acontecem. Então, se a gente vai falar sobre imunidade, acho que a primeira grande coisa, parece óbvio dizer, mas imunidade é a nossa capacidade, a capacidade que o nosso corpo tem de reagir e sobreviver às agressões. Porque a gente fala sobre imunidade de uma forma muito genérica, e agora está na moda falar sobre imunidade, mas a gente tem que entender, e eu acho que talvez um conhecimento importante que as pessoas não têm, é de que a gente sempre foi, é e sempre vai ser agredido pelo meio o tempo todo. Esse é o normal. O normal é que a gente seja agredido o tempo todo. Então, entender que a definição de imunidade é a nossa capacidade de reagir e sobreviver às agressões, é entender que a gente só está vivo porque tem uma imunidade competente. Competente. Então, como é que a gente está sendo dizimado por infecções se a gente é agredido o tempo todo e tem capacidade de reagir, de sobreviver? Ora, porque a gente está fazendo alguma coisa que está minando a nossa capacidade de reagir e sobreviver. Então, eu tenho imunidade fraca. Não, tem uma imunidade maravilhosa. Ela deve estar passando por algum problema que não está conseguindo fazer o que ela foi treinada para fazer. Então, acho que a primeira grande coisa é a gente definir que é normal ser agredido, é normal que a gente tenha que dar trabalho para a imunidade e a gente deveria estar se saindo muito bem. Acho que essa é a primeira grande coisa que tem que ser, né? Exatamente. E lembrando que o nosso sistema imune ele é super complexo, ele é super rebuscado e para alguma coisa dá errado em muitos passos, porque a gente tem vários sistemas de checkpoint para garantir que não vai chegar intruso no lugar onde não deve. O problema é que o nosso estilo de vida, ele vai minando cada um desses processos. Então, em vez de ficar falando teoria, eu vou dar um exemplo muito bom para você que está em casa comendo pão e trigo o tempo inteiro, porque não dá para falar de imunidade sem falar do trigo, que é algo Sim. básico que, infelizmente, nós médicos, eu mesma, uns anos para trás, se me falassem assim, eu tenho leaky gut, eu tenho síndrome do intestino permeável, eu ia falar, hã? Que A é gente isso? Pessoa sabia, louca. Maíra. A gente não aprende isso, pessoal. Só Não. que é uma doença, é uma síndrome que não dá para ignorar. Por quê? Porque o nosso intestino é a nossa principal porta, é um tubo. Pensa comigo que é um tubo de PVC bem fininho que separa fora de dentro. A gente tem uma camadinha, um epitéliozinho muito fininho que separa o nosso self, o nosso corpo, do lado de fora, que é o tubo digestivo, onde tem os alimentos que estão lá, cheio de porcaria, de pigmentos, de emulsificantes, de um monte de coisa. Então, essa camadinha é super importante para garantir a primeira barreira imune que a gente tem. E se tem uma coisa que todas as pessoas do mundo estão agredindo todos os dias com essa dieta ocidental que se espalhou para o mundo inteiro e virou oriental também, é com o trigo. O trigo, não só o trigo, o glúten, e não só o glúten, o glifosato, que é o pesticida, o principal pesticida que é usado à torto e direito, principalmente aqui no Brasil, o efeito do trigo todos os dias na nossa barreira imune, nesse epitéliozinho fininho, super frágil, o efeito disso todos os dias, comendo de 3 em 3 horas, porque ninguém dá descanso, né? Quando a gente come trigo dá fome e aí quer comer mais. O efeito disso é uma agressão diária, todos os dias, perfurando essa barreirinha que deveria funcionar. É a primeira barreira imune que a gente começa a destruir todos os dias. Nosso corpo, a gente tinha que agradecer ele, porque desde pequenininho a gente é submetido a lanchinhos e processados cheios de trigo e glifosato e a gente demora até ter manifestações como diarreia, alternado com constipação, rash cutâneo, asma, coceiras, mesmo fadiga crônica, ansiedade, dor de cabeça, cansaço, sintomas tão imprecisos, né, Marcelo, que a gente nem sabe de onde veio. Na Mas época, sim, na época que eu não sei se tu chegou a ter experiência de atendimento em pronto atendimento, eu atendi muito tempo em ambulatório e pronto atendimento. Então, a maior parte das consultas são queixas inespecíficas de mal-estar, assim, queixas inespecíficas de mal-estar, ou distensão abdominal,
desconforto, uma febrícula que vai e volta, apatia, falta de vontade, tudo. A maior parte desses sintomas inespecíficos, eles são oriundos de inflamação crônica. E a principal sede da raiz da inflamação crônica é essa agressão tecidual do intestino, não à toa, mas porque a interface entre o meio externo e o meio interno, a maior delas é o intestino. As outras interfaces também são importantes, assim, a pele, a mucosa pulmonar, elas são importantes também. O problema é que o intestino tem uma área gigante, assim, pode chegar a 300 metros quadrados, é uma coisa absurda em área. Então, por isso que a gente agredir a pele, o pulmão, com certeza isso traz efeito danoso, mas a nossa alimentação agredindo a maior área de exposição ao ambiente externo é imbatível. E essa é uma visão que as pessoas não têm, Maíra. Sabe que até eu mesmo, a gente quando teve que aprender tudo isso, foi tudo novidade para nós. Sofrido, né, Marcelo? Dói. Assim, para nós foi difícil também. Mas uma coisa que vocês não sabem, olha o que eu falei no começo, é normal e a gente é agredido pelo meio o tempo todo. E as pessoas não levam em consideração, ou não têm, ou nunca pararam para pensar, que o que está dentro do intestino não está dentro de nós ainda. Ainda está fora. O que está dentro do intestino está fora. Então é como se a gente fosse, como se tivesse um cano, que é o intestino, e a gente é o que está na volta. O intestino ainda é a rua. Então a gente é agredido o tempo todo pelo universo, mas a maior área de contato que a gente tem com o universo é o intestino. É por isso que tudo nos agride, mas a alimentação é disparado que mais nos agride, né? Exatamente. Se a gente tem essa barreirinha fininha de proteção que está funcionando, a gente já tem aí a primeira barreira funcionando. Mas não, a gente além de ter essa barreira perfurada, onde passam vários tamanhos gigantes de coisas que não deveriam estar passando e agredindo e fazendo com que o seu corpo reaja a coisas que não reagiria normalmente, qual que é o problema da inflamação crônica? Eu já vou falar de outras coisas que pioram muito a inflamação crônica, mas pensa que o seu corpo está preparado para uma agressão. E aí, toda hora tem uma agressão. E aí, essa agressão é o tempo inteiro. O que vai acontecendo? Ela vai enfraquecendo a sua capacidade de reagir às agressões reais que deveriam ser combatidas. E aí você começa a reagir a tudo. Então, até doenças autoimunes estão muito relacionadas a esse excesso de comer comidas que os nossos ancestrais não comiam. E aí a gente come numa frequência desrespeitosa. É um boom nos consultórios na última década, doenças autoimunes. Tireoidite Hashimoto, assim, é a todo momento. Mas retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, nunca se viu tanto quanto agora nos últimos 10 anos. Brota, assim, a gente está vendo cada vez mais. E parece que ninguém se dá conta que o estilo de vida vem piorando. O resto todo continua a mesma coisa. Nós somos as mesmas pessoas que os nossos pais, que os nossos avós, mas como que essas doenças crônicas inflamatórias e autoimunes têm aumentado tanto, né? E eu acho que uma coisa que talvez a gente fale, que talvez acenda uma luz nas pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, é aquela história de que a nossa imunidade, como tu disseste antes, ela é complexa e tem duas linhas, duas frentes de batalha. Uma primeira que é inespecífica, assim, que ela já que se chama de sistema imunológico inato. E que são as barreiras físicas, a própria pele, que são as células de defesa, que são as substâncias químicas. As mais primitivas, né? E tem uma resposta que eu acho que assim a gente vai conseguir chamar a atenção, Maíra, que tem uma resposta rápida e efetiva às agressões. A gente tem então um sistema imunológico que não precisa ter um contato prévio. Quando a gente entra em contato com um vírus, olha que louco! A gente entra em contato com um vírus, com uma bactéria que nunca viu. Esse sistema inato, ele tem uma capacidade potente de resposta imediata. Imediata. Depois vem uma resposta mais aprimorada, que vai ser a produção de anticorpos, mas isso leva dias, semanas, eventualmente meses. A resposta inata, ela leva minutos e horas. Em 8 horas a gente tem um aparato de resposta. Qual é o problema? Agora tu soma as duas coisas. Tu tá inflamado cronicamente, e essa inflamação crônica é a inflamação celular, essa da resposta inata. A gente machucou todo o intestino, gerou uma resposta inflamatória e recrutou células da imunidade inata. E aí, no momento em que a gente é agredido, onde é que estão os nossos soldados do nosso exército? A gente tem uma resposta inata, imediata, rápida e potente. Mas onde é que ela está?
ela está evitando que a gente morra pelas agressões que a gente mesmo causou. E aí O dia inteiro. desmoronou todo um exército. E agora chega um agressor que a gente conseguiria pelo menos, olha, eu acho que assim a gente vai falar do corona, vai explicar o resto todo. Sim, Pelo é. menos ter uma sobrevida rápida até que o sistema mais lento e mais específico conseguisse gerar uma resposta mais potente. Mas a gente não está tendo essa primeira linha de defesa, porque a gente está sacaneando o sistema imunológico diariamente com o estilo de vida ruim. Agora, qualquer coisa nos afeta e sobrecarrega o sistema esse específico, antígeno-anticorpo, que se vira como pode, mas é limitado. E aí começa, nos falta célula, nos falta anticorpos, e começa a ter muito mais erros do que teria se a gente tivesse aquela primeira batalha. Por que a gente tem tanta doença autoimune? Por que a gente adoece tanto de doença inflamatória crônica? Porque a gente ferrou a primeira linha de defesa e sobrecarregou a segunda. Exatamente. E aí, por que a gente está falando tudo isso, pessoal? Porque, olha só que coisa mais maluca. Eu recebo todos os dias pessoas preocupadas se tudo bem pular o café da manhã todos os dias na pandemia. Todo mundo preocupado de pular o café da manhã, certo? Tudo bem, eu entendo essa preocupação porque a nossa cultura realmente é sofrível, mas a gente está aqui para isso. Agora, eu nunca recebi uma mensagem perguntando se é perigoso, se é normal comer açúcar e trigo todas as horas quando você está nervoso, confinado dentro de casa. Lembrando que consumir açúcar e trigo várias vezes ao dia, você deixa a sua insulina elevada, te coloca em modo armazenamento e começa a ganhar peso sem parar. Isso é super comum na pandemia. Muitas pessoas saíram do prumo. Até quem já tinha encontrado um caminho regrediu bastante, porque o estresse, com certeza, é o principal motor aí para aumentar o nosso comportamento em busca de prazer. E o prazer mais barato, mais fácil, mais acessível e mais aceito é a comida. Mas só para finalizar essa ideia, ninguém está preocupado com isso e aí o pessoal fica preocupado em pular refeição. Quando você fica com insulina alta o tempo inteiro e está percebendo que está ganhando 1 quilo por mês da pandemia, o que está acontecendo? Todo mundo acha que a célula de gordura é um tecido morto lá, inerte. Não, pessoal. A célula de gordura é um tecido vivo e inflamado. Ela chama toda a atenção para a inflamação crônica, ela libera citocinas pró-inflamatórias para o seu corpo inteiro. Lembrando que do pescoço para cima também inflama, é que o cérebro não dói. Então, a manifestação do cérebro inflamado, ela pode afetar crises de enxaqueca, perda de memória, piora do sono, distúrbio de humor. Então, só para lembrar que os hábitos de quem está confinado na pandemia agora, comendo trigo e açúcar sem parar, sem ver a luz do sol, sem se exercitar, sem fazer jejum, sim, esses hábitos são péssimos para a sua imunidade. E aí o pessoal fica discutindo se pode ou não pular o café da manhã, falando da vitamina C. Pessoal, a força da vitamina C, comparado com a agressão que você pode fazer todos os dias confinado por estresse na pandemia, de verdade. Fala, Marcelo. Não, tá me lembrando que ali pega toda essa bagunça que tu colocou aí, muito bem colocado, pega toda essa bagunça e ainda lembra que o estresse crônico nos mantém com cortisol na tampa sempre, que é imunossupressor, que faz com que Exatamente. aquelas células da primeira barreira não vão e que as da segunda barreira não produzam anticorpos. Então é o cenário perfeito. Mas, Maíra, ao mesmo tempo, eu me lembro que agora há pouco saiu daqui um paciente que disse assim, ó, pois é, né, doutor? Porque agora essa pandemia aí, né? Essa pandemia aí, todo mundo acabou engordando. Né? Daí eu ia interromper ele e dizer, cara, não, meus pacientes perderam 20, 30 quilos na pandemia, cara. Depende do que é que tu pensa sobre a pandemia. Porque, na verdade, Exatamente. assim, ó, a gente vê duas populações bem distintas de pacientes. Os que floresceram na pandemia e descobriram Verdade. que voltar para dentro de si mesmo e melhorar a qualidade de vida pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E os que se apavoraram completamente e que, quando voltaram os olhos para si mesmos, viram que a vida não estava legal e aí se apavoraram. Né? Então, eu tenho, assim, o grupo dos pacientes que engordou, que teve que ser medicado. Eu tenho Sim. pacientes que estão entubados em UTI, que pioraram muito, etc. Mas eu tenho pacientes que, nesse mesmo período, floresceram. Eu tenho pacientes maravilhosos que chegaram, assim, que concluíram
o tratamento de emagrecimento na pandemia, 2020, no olho do Exatamente. furacão. Então, por que é importante isso? Pelo que tu falou no começo da live. A gente tem condição sempre, na idade que tiver, no momento em que tiver, independente de pandemia ou não, de começar a otimizar a saúde e conseguir desfechos melhores. O que a gente tem que estar antenado é para voltar à vida nesse sentido, desejar que isso aconteça. Exatamente. Não vai cair no colo, né? Não. E é importante saber, pessoal, que não é que você vai melhorar daqui a um ano. A gente tirando, por exemplo, o açúcar da dieta, se a gente trocar açúcar, frutose por glicose, ou seja, troca o muffin por pãozinho. Até isso, de verdade. Se você tirar o açúcar, mesmo que fique com a glicose ainda do carboidrato, do amido, sabe o que acontece? Em 9 dias, crianças com síndrome metabólica, pressão alta, obesidade, 9 dias sem açúcar, as crianças melhoram da síndrome metabólica. Elas perdem gordura visceral. Nesse estudo que eu estou falando do Robert Lustig, que você sabe, que eu sei, que eu estou vendo sua cara, nesse estudo aí, sabe o que eles tiveram que fazer, pessoal? Não deixaram as crianças emagrecerem. E quando a gente tira o açúcar, emagrece. Então eles tinham que ficar aumentando caloria, enfiando caloria nas crianças para elas comerem outra coisa, porque senão elas iam emagrecer, porque o açúcar, quando a gente troca o açúcar por outra coisa, emagrece, só de tirar o açúcar. E aí, sabe o que acontece quando emagrece, a gente mostra um estudo desse, vão falar assim, não, melhorou porque emagreceu, é a perda de peso. Então, esse endocrinologista, que é o melhor do universo para estudos, ele é maravilhoso. O que ele falou? Ele falou, tá bom, não, vamos prever o que todo mundo já vai falar, porque o pessoal gosta mesmo de vender açúcar. Não vamos deixar as crianças emagrecerem. Então, em 9 dias, crianças com síndrome metabólica melhoram todos os parâmetros, insulina, glicose, tal, inflamação crônica. Agora você, ouvindo isso, crianças melhoram tirando o açúcar em 9 dias. A gente tem estudos com jejum que a gente começa, quando a gente começa a parar de comer o tempo inteiro, então mesmo que a sua dieta esteja um pesadelo e você não saiba para onde começar, parar de comer o tempo inteiro, você começa a fazer com que o seu corpo saia do modo armazenamento e comece a queimar gordura. Mas por que é tão importante essa informação que eu vou falar agora? Sabe qual gordura a gente começa a queimar primeiro no jejum? Porque o nosso corpo é muito inteligente se a gente deixar ele agir. A primeira gordura que é acessada quando você para de comer o tempo inteiro é a gordura visceral, é a gordura em volta dos órgãos. E sabe o que a gordura visceral é a principal por fazer? Inflamação crônica. É a que mais libera citocinas pró-inflamatórias que enfraquecem o seu sistema imune para qualquer vírus que chegar. Então essa informação é muito importante, pessoal. Se você não sabe por onde começar, olha quantas opções eu e Marcelo estamos dando aqui. Você pode parar de comer açúcar, você pode parar de comer várias vezes ao dia, você pode começar a pular a refeição. Marcelo, o que mais que as pessoas podem fazer? Lista aí. Eu estava te dos escutando hábitos. falando que assim, ó, sempre que bota uma caixinha de perguntas, sempre tem alguém que pergunta assim, ó, tá, mas como eu faço para queimar a gordura visceral? Essa aqui é ruim, porque é a mais difícil que tem. E daí, normalmente, eu boto uma risadinha assim, olha, do lado de cá, que é a minha brincadeira assim, do lado de cá, a gordura visceral é a primeira a ser queimada, porque low carb, qualquer coisa que baixe insulina como motivo primário da perda de peso e não calorias, qualquer coisa que baixe insulina primeiro, gera um emagrecimento de fundo bioquímico e não matemático. A gente, quando controla as variáveis que fazem com que a insulina baixe, a gente convence o corpo a emagrecer, a gente não obriga ele a fazer isso, ele decide fazer isso. E quando ele decide fazer isso, ele queima a gordura visceral primeiro. Então, basta que a gente não atrapalhe. Então, quem chega no nosso Instagram e pergunta assim, não, como é que eu faço para queimar a gordura visceral primeiro? Diz, olha, do lado de cá a gente sempre queima a gordura visceral primeiro. Porque aqui tem o a gente... curso do Marcelo, pessoal. Tem Inclusive, o curso você do não sabe Marcelo. por onde começar, ó. Curso Com maravilhoso. com aulas espetaculares de uma certa doutora Maíra Soliani. Mas assim, ó, a gente consegue, então, com low carb, queimar gordura visceral. Com frequências alimentares baixas, queimar gordura visceral. Com uma dieta natural de processamento mínimo, se livrar dos agentes inflamatórios como farinha e açúcar. E também óleos que prejudicam muito a parte bioquímica da resposta inflamatória. Os óleos, as margarinas, maionese, todo tipo de óleo poliinsaturado extraído de semente, desregula muito a resposta... Peraí, Marcelo, você fala muito difícil essas coisas, eu vou traduzir. Pessoal, ele está falando, sabe do quê? Óleo de soja, óleo de milho,
óleo de canola que você usa para estourar pipoca, pelo amor de Deus. E margarina. Margarina, eu brinco que não é nem para sua inimiga. Você pode não gostar dela, mas você nunca deseja que ela coma margarina no plantão. Porque margarina é para engraxar máquinas. Era para isso que servia antes e nunca deveria ter sido vendida para seres humanos. Mas foi, e foi o maior desastre. E eu vou só te interromper, porque tem uma informação que eu falo com meus pacientes que super funciona. Deixa todo mundo chocado. Então eu vou... Sim, recomendo que você multiplique essa informação, porque você já sabe, mas tem um impacto muito grande para as pessoas que ainda não passaram para o lado de cá, que eu estou no mesmo lado que você. Claro. Então, é o seguinte, pessoal, os óleos que a gente come na nossa dieta, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de canola, óleo de girassol, eles são muito processados, eles precisam passar por 17 processos químicos para virar óleo, porque nada daquilo é oleoso. É muito diferente do azeite. O azeite, você pega a azeitona, espreme, é um processo muito pequenininho e rápido que está pronto, porque já é oleoso. O óleo de coco também não tem nada a ver com isso. Manteiga, o que você faz? Você pega o leite, bate, vira manteiga. Isso é parecido com o que veio da natureza. Agora, esses óleos, eles precisam passar por desodorização, eles precisam ser tingidos de branco, porque é um cinza nojento. Eles fedem tanto que, se não forem desodorizados, não dá para vender. Mas não é isso que impacta as pessoas. O que mais impacta é que quando a gente come esse tipo de óleo, quando a gente absorve pelo nosso intestino, a gente incorpora um pouquinho desses óleos ruins em cada membrana de cada célula que precisava funcionar direito. O problema é que esses óleos são instáveis. Por isso que a gente chama de poliinsaturados, PUFAs. E o problema é que esses óleos, eles formam a membrana de todas as células que deveriam funcionar, as membranas ficam todas com formatos diferentes. Então, um pouquinho desse óleo vai se espalhar por todas as suas células que não funcionam direito. E sabe qual é o problema? E triste mesmo? Se você parar de comer hoje óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola e margarina que você vai usar para engraxar a máquina, sabe o que vai acontecer? Vai durar mais uns 3 meses cheio desses óleos ruins dentro das suas células. Então, o melhor que você tem a fazer é parar de usar esses óleos. Só de trocar esses óleos, sem mudar mais nada da sua dieta, até a sua memória pode melhorar e o seu apetite pode diminuir. Então, não é brincadeira quando a gente fala aqui que o elefante da cozinha, que eu gosto de falar, não o elefante da sala, é assim, as pessoas estão preocupadas com a imunidade e ficam gastando uma fortuna com quercetina. Só que elas comem trigo, açúcar e óleo de soja. Então, de verdade, não é assim, ai, não adianta nada. Não é isso, pessoal. É que, de verdade, concentra a sua energia num negócio só. Quando você quer tomar quercetina, você perde 3 horas no Google procurando a dose da quercetina e qual é o melhor suplemento e qual vende mais barato que entrega no Brasil. Você perdeu 3 horas da sua vida ao invés de abrir a despensa e jogar fora, o que te faz mal. Pode falar. Eu acho que é até pior do que isso, Maíra, porque assim, ó, de que adianta soltar uma molécula receptora de elétrons, um antioxidante, alguma coisa qualquer ali, dentro de uma guerra nuclear onde está todo mundo se bombardeando com mísseis absurdos, porque o que acontece num sistema imunológico inflamado cronicamente, então que já tem uma primeira barreira de imunidade completamente defasada pelo processo inflamatório crônico. E uma segunda barreira defasada por sobrecarga, porque o primeiro falhou. Aí agora nós vamos pegar e vamos pingar gotas de própolis nesse universo que está sucumbindo à hecatombe nuclear. Não adianta. Então, assim, se eu fosse dizer uma coisa que não é para fazer, e aí eu sugiro até que não faça mesmo, é decidir seguir vivendo a mesma vida e apostar nos kits milagrosos da imunidade, tendo uma vida insalubre. E entendam que esse sistema ele é complexo, e o fato dele ser complexo, ele é muito bom, mas quando ele está funcionando, porque o fato dele ser complexo, quando ele não está funcionando, significa que não vai ser qualquer coisa que vai ajudar. Não vai adiantar. Precisa saber, assim, não adianta comprar o suplemento mais caro, não adianta começar a usar cúrcuma, açafrão, etc, etc, na esperança de que vai poder, dentro da obesidade, da síndrome metabólica, da hipertensão, da polimedicação, conseguir ter mais chances do que mudando o estilo de vida. Isso nunca vai acontecer. Então, se tem uma coisa que não vale a pena, nem financeiramente, nem biologicamente, é seguir vivendo a vida do mesmo jeito e investir dinheiro em soluções que estão fora, soluções que não fazem parte da vida.
Isso não faz o menor sentido, né? Exatamente, e é muito comum, e eu sei, pessoal, porque eu já fui desse lado aí de verdade, assim, eu não estou criticando, eu só estou dizendo que Eu é da também. natureza do ser humano, a gente busca soluções mais rápidas e mais práticas, é óbvio, a gente quer um caminho mais fácil. O problema é que para esse tipo de problema, buscar a raiz dá mais trabalho, mas como tudo na vida, o que realmente vai te trazer satisfação e felicidade dá trabalho mesmo. Pode ver família, pode ver marido, pelo amor de Deus, como dá trabalho. Mas se Não, você cuidar direito. olha aqui, Maíra, só um pouquinho, pause na live. Pause na live. A senhorita Fálida. Não, eu sou excelente marido, não dou trabalho nenhum. Inclusive, nem fico fazendo live Claro. até tarde da noite enquanto a É, mulher pois é, cuida largar sozinha. as crianças com o marido também, quase não faço. Mas então, pessoal, como tudo que é difícil, requer um cuidado e uma atenção. Você precisa dar prioridade. Então, se você está confinado, estressado, a chance de você tomar boas decisões é muito baixa. Então, sim, você precisa de ajuda. Olha que maravilha a internet. A gente tem aqui um canal maravilhoso para conseguir comunicar informações de qualidade. Qual que é o problema? A atenção geral da mídia não interessa mesmo, gente. Isso tem que perder a inocência, né? Não interessa falar que você parar de comer várias vezes ao dia, parar de ligar para o iFood, escolher comer menos. Isso não custa nada. Na verdade, é pior, né? Porque você vai deixar de consumir mais coisas, você vai deixar de gastar mais, vai sobrar mais tempo para a sua saúde. Só que essa decisão, você precisa dar prioridade, porque querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é igual olhar para um exame de sangue. Você começa a olhar lá, triglicérides alterado, HDL baixo, colesterol total alto, e isso é que o seu médico está preocupado, só colesterol alto. Aí você vê lá, glicemia mais ou menos, ninguém te pediu insulina. Aí você começa a ver um monte de coisa alterada, ferritina alta, pelo amor de Deus, e socorro. O que acontece? Você começa a ficar angustiado, e aí você fala, nossa, é tanta coisa que eu vou largar, deixa para põe debaixo do tapete, depois eu compro vitamina C na farmácia. Então você começa a não dar prioridade porque precisa. Um exame inteiro alterado, síndrome metabólica, é o mais comum. Quando a gente descobre que toda alteração do seu exame é por causa de um problema, que é hiperinsulinemia ou resistência insulínica, fica mais fácil descobrir a sua prioridade. Então, será que a sua prioridade é comprar vários suplementos ou será que a sua prioridade é começar a arranjar um jeito de emagrecer de um jeito que funciona? Então, se você está acima do peso, está com a cintura aumentada, se a sua cintura é maior do que metade da sua altura, são sinais de alerta para você dar prioridade para emagrecer, porque isso você consegue fazer mesmo confinado, você não precisa ir para academia. Tem muita gente que acha que é só o exercício físico, a academia fechou, acabou, agora eu vou ficar sentado assistindo Netflix comendo cheetos, porque a academia fechou, então não vai mais dar para emagrecer, então eu aproveito e como qualquer coisa. Não, pessoal, você tem que dar prioridade para o que pode fazer. E a alimentação, se você está perdido, angustiado, não sabe por onde começar, a alimentação é o mais poderoso que você pode começar. Tanto o que você come, quanto o que você não come. E é por isso que a gente precisa ter prioridade aqui. Então, a gente está falando, Marcelo, para todo mundo que está assistindo, o que você pode fazer agora para começar a melhorar a sua saúde. Lembrando que tu disseste já antes, citaste aquele estudo, que antes de perder peso, a coisa já vai começar a melhorar. Tá? Exatamente. Então, certamente, a primeira coisa que eu gosto de provocar as pessoas, assim, a primeira grande coisa é o seguinte: qual vai ser a próxima coisa que tu vai ingerir a partir de agora que assistiu essa live? Qual vai ser a próxima coisa? Essa é a grande pergunta de todos, se vai mudar o padrão alimentar. Porque as duas coisas que a gente quer e que são gratuitas e casam com tudo que a gente falou, são duas coisas. Primeiro, parar de comer o tempo todo, parar de beliscar, parar de comer o tempo todo. E segundo, melhorar a qualidade da dieta quando come, que é o que tu disseste. Tanto o que a gente come quanto o que a gente não come. Então, a grande primeira coisa que a gente deveria fazer é otimizar a atenção direcionada à rotina alimentar. Uma rotina alimentar proposta como eu e tu propomos e como a medicina moderna propõe, ela tem uma frequência alimentar mais baixa, o que favorece ter uma qualidade alimentar melhor. Se a gente propõe, Maíra, que as pessoas comam no máximo 4 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, ou 2 vezes por dia, Três, pelo amor de Deus. 3 no mínimo. a 4 não. chance, a chance de acertar ela é muito maior do que errar.
Com Porque só precisa certeza. se preocupar com a rotina alimentar em 2 ou 3 momentos do dia. Então, se a pessoa quiser otimizar isso, faz como eu tenho feito. Assim, eu já preparo a comida da semana, as carnes da semana eu preparo no domingo, eu já deixo isso tudo pronto. A chance de eu errar, Maíra, durante a semana, da dona Sabrina errar, é muito pequena, porque isso, a gente come 2 ou 3 vezes por dia. E a base da comida, ela já está pronta. Então, por mais que a gente esteja estressado, trabalhando demais, se a gente tem 2 ou 3 eventos alimentares no dia e a comida já está pronta, porque assim, comer ovos, comer carnes, comer saladas, para quem não tem grandes problemas, assim, comer frutas ou alguma coisa, alguma receitinha rápida, isso já está meio à mão, é muito, muito mais fácil. Então, acho que otimizar uma frequência alimentar baixa, preparar uma rotina alimentar simples que pode ser replicada e pode ficar pronta. E ter isso disponível. E outra coisa importante, né? Tirar de casa os itens ultraprocessados que são objeto de fracasso, objeto de falha e de desejo. Aí não é difícil a gente querer conviver com o estresse crônico, com a sensação de ansiedade e tentar controlar uma rotina alimentar em um ambiente que joga contra. Então, eu acho que a outra dica seria preparar o ambiente para o pior cenário. Tirar as Isso é coisas que muito nos ajudam, importante. encher o ambiente das coisas que nos ajudam. Mesmo até que não seja low carb, como tu mesma diz. Assim, a primeira coisa é diminuir a chance de erro. Então, a gente foca numa frequência alimentar baixa e prepara o ambiente, tirando o que não serve, tirando os óleos, tirando as margarinas e enchendo a casa, enchendo a cozinha. Eu adorei que tu disse que o elefante na cozinha, porque ontem eu fiz a live com o Flávio Barros e a gente colocou o elefante na sala, mas então agora eu tenho que botar o elefante na cozinha. Elefante na cozinha. Aí tira o elefante da cozinha preparando o ambiente. Acho que é a primeira grande coisa. Depois, Maíra, se a gente já está... na verdade, isso casa com a frase que eu sempre digo para o paciente de primeira consulta ou que está começando o curso lá. A primeira grande coisa é criar e cultivar um estilo de vida voltado para a saúde, para a qualidade de vida, emagrecimento e bons desfechos. A coisa começa na cabeça, não começa fora. Começa na cabeça. Exatamente. Mas depois da gente estar compondo um estilo de vida saudável, que objetiva bons desfechos e que isso ultrapassa a questão da saúde, depois disso a gente pode partir, por exemplo, para suplementações específicas ou, por exemplo, Com certeza. é sabido assim, ó, claro, ter uma vitamina D otimizada é sabido que melhora Importantíssimo. a performance imunológica. Então, tanto objetivar sair um pouco de casa, pegar um solzinho, quanto consumir E peixe. isso já tem sido difícil, né, Marcelo? Convencer as pessoas a tomar Claro, sol. né? A vitamina D, inegável. Um dos suplementos, porque não é suplemento, é hormônio, né, pessoal? Pró-hormônio. Vitamina D é fundamental para a sua imunidade. Está todo mundo com vitamina D baixa, porque está todo mundo confinado e com medo. Você precisa de sol, você precisa se expor ao sol. Tira o vidro, não dá para tomar sol através do vidro da sua casa. Você tem que levantar a janela. Precisa de sol todos os dias. Se você não consegue sair de casa, só para te avisar, sair de casa, ficar lá no parquinho, na pracinha, qualquer contato com natureza também reduz cortisol. A gente tem infelizmente, até para isso a gente tem que gastar dinheiro com estudo para provar para as pessoas que ficar perto da natureza diminui o estresse. É meio óbvio, mas não, a gente gasta dinheiro com isso para provar para as pessoas que ficar perto da natureza diminui o estresse. E aí você se vê confinado sem tomar sol e sem começar. Eu vou só complementar uma coisa que o Marcelo falou, fundamental, que antes de mudar fisicamente, você precisa tomar a decisão. Então eu gosto de falar, de fazer o ritual. Lá no meu curso de jejum, que eu também tenho um curso, no meu curso de jejum tem o ritual da limpeza. Liga uma música, se concentra no que você vai fazer. Começa a ler os rótulos de tudo que está lá na sua casa e não estraga há 7 meses porque está na despensa. Cara, isso não funciona, não é bom para você. Pode ter certeza que está cheio daqueles óleos que eu falei, mesmo que você não saiba ler rótulo, você vai ver lá no primeiro, segundo ou terceiro ingrediente, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola. E aí você vai começar a ver um monte de ingredientes que você não queria encontrar. Os mais famosos, maltodestrina, maltitol, açúcar, sacarose. Então, esse ritual da limpeza requer um certo desprendimento. Tomou a decisão primeiro dentro da cabeça. Você falou, olha, agora chega de me intoxicar todos os dias e me enfraquecer aos poucos. Então, esse ritual de limpeza é muito importante porque você tem que usar. Eu e Marcelo estudamos muito hábitos.
para conseguir mudar um hábito que é arraigado na nossa sociedade, a cultura inteira te estimula a manter esse hábito. Para lutar contra isso, primeiro você tem que ter informação, porque senão você não quer descobrir que dava para ficar melhor, se sentir melhor, mais disposto, mais feliz antes de emagrecer. Segunda coisa, além da informação, você precisa facilitar o novo hábito. Então, para isso, você vai precisar comprar comida. E, low carb não é facinho, não, porque estraga. Comida de verdade estraga. Então, se você estava acostumado a fazer compra uma vez a cada 40 dias, você vai ter que ir toda semana. Estraga, é ruim. Isso é desagradável, mas é bom que você está comendo comida fresca. A terceira coisa é dificultar o que você não quer fazer. Você não quer comer açúcar? Cara, por que você tem na sua casa fácil? Por que você tem na sua bolsa? Tira, porque a gente come. A gente está estressado, a gente come. Todo mundo acha que eu não como, que eu não gosto de doce. Gente, eu não sou do outra estratosfera, não. Eu gosto de açúcar, eu gosto de carboidrato, só que não me faz bem. Eu vejo o meu humor. No dia seguinte, eu já não tenho a mesma disposição para fazer exercício. Então, isso você precisa dificultar um hábito que você não quer manter. Você vai dificultar um hábito colocando chocolate na bolsa, na gaveta, deixando lá na geladeira? Maíra, o pessoal tenta mudar de hábitos, tenta emagrecer, tenta, sei lá, otimizar a saúde, mas mantém-se comprando os mesmos itens. Eu acho assim, hoje eu acho engraçado, óbvio que eu também fiz isso, mas eu vejo assim que a mãe, por exemplo, assim, não, eu estou tentando emagrecer, estou fazendo a minha parte, mas é que vê bem, né, doutor Marcelo? É que o pessoal, né, eu tenho que fazer né? massa, chocolate, às vezes, tá, mas só um pouquinho, mas por que não tem um entendimento maior? Ele não entende isso, não é uma coisa para perder peso, para emagrecer, é para não morrer, é para melhorar o estilo de vida. Então nós não vamos consumir chocolate, nós não vamos consumir nesse miojo, mas tem que ter em casa porque o filho de 6 anos precisa comer. Isso não faz o menor sentido, né? E depois, isso é uma coisa que também, pessoal, se você está assistindo preocupado, tirar o carboidrato, para a gente é óbvio, porque a gente estuda muito, né, Marcelo? Mas se você está preocupado, pessoal, o que a gente está falando aqui é saúde para a família inteira. Claro. O seu filho não precisa comer trigo e açúcar. Inclusive, várias crianças ganhando muito peso na pandemia, porque criança também fica estressada, criança também come por tédio, e criança também troca a comida principal por lanchinho, porque é óbvio que o lanchinho é mais gostoso. É muito mais gostoso tomar todinho, comer bisnaguinha, do que comer arroz, feijão e uma carne com salada, tá? Então, mesmo crianças não são bobas, crianças são igual adultos. Se você facilita para ela comer o que não presta e que dá prazer imediato, você acha que o seu filho tem maturidade? Você não tem, seu filho também não vai ter. Então, essa decisão de tornar o ambiente seguro é muito importante para as mães saberem que o que a gente está falando aqui é muito bom para a saúde do seu filho também. Você não está fazendo uma dieta escusa, engraçada e estranha. Não, não. Você está cuidando da saúde de todo mundo. E homem, sem querer falar mal, Marcelo, homem é super acomodado na maior parte dos casos. Então, se o seu caso é de ter um parceiro do sexo masculino, saiba que se você dificultar o ambiente porque você não quer que seu marido coma também, é um ambiente muito fácil de manipular, porque eles têm preguiça de sair para comprar. Então, sem querer, você vai estar melhorando a saúde deles. Eu me lembrei de dizer uma coisa que eu acho que o pessoal que está aqui vai gostar, sobre aquela questão dos hábitos lá, que suprimir um hábito ruim é muito difícil, porque os hábitos eles não estão sobre o júdice da consciência e da lucidez. Então, é muito mais fácil substituir um hábito ruim por um hábito novo, mas manter um hábito parecido e depois tentar suprimir. Como, por exemplo, não, mas eu sempre como um doce depois do almoço. Não adianta, já é uma coisa automática, tá bem? Mas então, segue o mesmo ritual de comer alguma coisa depois do almoço, mas substitui por um chocolate com menos açúcar, por exemplo, um chocolate com mais cacau, 70% ou mais. As pessoas muitas vezes falham nas mudanças de hábito porque tentam, do nada, mudar a vida sem nenhum método. E aí, do nada, tentam suprimir um comportamento condicionado e falham, e aí se frustram, e aí tem uma alta taxa de insucesso. Se a gente começar primeiro a ver que a gente, na verdade, alimenta rituais, assim. Cada família, cada pessoa alimenta rituais. Então, se a gente meio que respeitar os rituais de cada um, mas começar a adaptar aqueles mesmos rituais para um desfecho melhor, então, quando a gente já não compra mais processados, já não tem mais bobagem em casa, já aumenta muito a taxa de sucesso, porque se tivesse bobagem, ia comer. Então, quando começar a comer o que tem, e o que tem são itens melhores, vai ver que, na verdade, não faz
tanta falta assim quanto achou que faria, porque na verdade o que era um ritual, não era uma dependência específica daquele item. Eu sempre conto de um paciente que tomava açúcar super doce, e eu disse para ele, cara, tu não é tão viciado assim na questão. Tem toda uma parte de ritual, de tu preparar, diz, cara, compra uma cafeteira diferente, moe o teu café, moe o café. Aí tu prepara, faz todo um ritual. Pô, para tu tomar o teu café é um ritual. Ele até hoje diz, Marcelo, aquilo mudou minha vida, porque eu vi que, na Pois verdade, é. eu tinha vários vícios de rituais, assim. O jeito de eu me servir para o almoço, a sobremesa, tudo ele trocou por coisas com desfecho positivo e conseguiu depois, agora eu já nem tomo mais café da manhã, mas antes de parar de tomar o café da manhã, ele parou de se entupir com coisas ruins, trocou por coisas Sim, boas. E depois parou de tomar substituir, café. né? E aí as pessoas tentam também, isso é uma medida desesperada que eu também entendo, já passei por tudo que eu falo aqui é 0% no pedestal, pessoal, estou no mesmo nível. Só que o que acontece? A gente tem a ansiedade de querer mudar, aí escuta essa live aí faz tudo de uma vez. Então, se inscreve na academia, no personal online, aí faz, sei lá, se compromete com 1 bilhão de coisas e é tudo muito difícil. E aí compra um monte de suplemento e acha que tudo de uma vez vai dar certo de uma vez. Não, pessoal, tudo que é mudança de hábitos arraigados, difíceis, aos poucos é um bom caminho. Aos poucos, né, a ansiedade é um dos sintomas, inclusive, né, de inflamação cerebral. E essa ansiedade inicial também pode piorar com essa retirada abrupta de carboidrato e de açúcar e de aumentar suas horas de jejum. Então, se você está nessa fase aí, se você, por exemplo, é meu paciente, passou por uma consulta nos últimos 7 dias, você deve estar naquela fase difícil de dependência. Saiba que pular na piscina gelada de uma vez funciona para muita gente. Se não funcionar para você, tenta ir aos poucos, porque é uma transição mais sofrida, dura mais tempo, mas também funciona. A gente só não pode desistir do objetivo. E isso, cada pessoa é diferente. E o que eu e o Marcelo estamos tentando falar aqui são prioridades que você deve traçar. Prioridade D, sem S. Então, você tem que escolher um caminho e tentar ir por ele. Se você está acima do peso, por exemplo, não é uma boa escolha começar achando que a academia vai ser a primeira. Você não tem nem energia para isso. Começa melhorando sua alimentação, que isso vai ter um impacto no seu humor, nos seus níveis de energia, e você vai ser capaz de querer se movimentar mais com o tempo. Então, esse tipo de estratégia é importante você ter um foco e tentar ir ajustando as variáveis para conseguir ter essa mudança aí. É muito importante que você tenha o plano inicial. Então, olha, obesidade é o principal fator que a gente tem visto de piora dos desfechos do Covid. O vírus, ele entra na sua célula, o seu sistema imune não é capaz de reagir de uma maneira normal, ele é disfuncional, ele é histérico. São essas pessoas que têm uma liberação exagerada de citocina, que têm a tempestade de citocina e evoluem com síndrome respiratória aguda que vai evoluindo para falência de vários órgãos. Então, esse caso grave não é brincadeira aqui, o que a gente está falando de obesidade. Se você está sofrendo disso, esse é o seu principal foco. E obesidade é uma doença que ela é regulada por hormônios. O que a gente escolhe comer e o que não comer é o principal foco que você deve aprender. Primeiro, você vai precisar desaprender muita coisa, para depois colocar novos conhecimentos no lugar. Por quê? Porque a gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu aquela pirâmide com muitos grãos e muitas frutas doces, várias vezes ao dia, e evitar gordura. Tem que inverter essa pirâmide. Para você aprender isso, não é numa live que você vai conseguir. Você vai precisar maratonar os nossos YouTubes, né? Os nossos vídeos, para aprender bastante. Mas uma informação muito importante para você saber, já estão até colocando o jejum como uma estratégia, propondo, tá? Não estou falando aqui que é oficial. Mas existem vários artigos agora falando sobre o jejum como uma estratégia de prevenção para essa pandemia. Por quê? Porque a nossa resposta a vírus depende muito de uma das coisas que o jejum age, uma das cascatas aí, é a autofagia. Por quê? Quando tem um vírus que entra na sua célula, se o seu citoplasma for capaz de agrupar esse vírus e apresentar direito, seu sistema imune reage direitinho. O jejum é uma forma de promover a autofagia. A ausência de nutriente é o principal
sinalizador para que a autofagia aconteça. E se você quer que a autofagia aconteça de uma maneira funcional, você precisa parar de comer o tempo inteiro. Então, mesmo que você não saiba nada sobre o que a gente está falando aqui de low carb, cetogênica, reduzir carboidrato, você não sabe nem o que é carboidrato, para de comer o tempo inteiro. Então, começa pulando refeição. Por quê? É prático, é rápido. Todo mundo entende quando a gente fala pular a refeição. Você simplesmente não vai tomar café da manhã, por exemplo, que é o horário que as pessoas têm menos fome. Se jantar para você é ok, pula o jantar. Mas saiba que o jejum tem várias vias que atuam no sistema imune. A gente usa jejum, pessoal, para tratar doenças autoimunes, de excesso de imunidade. A gente tem estudos mostrando que o jejum diminui os marcadores inflamatórios. Se ele diminui o marcador inflamatório e ele queima a gordura visceral, você acha, eu estou respondendo porque tem muitas perguntas repetitivas aqui falando disso, você acha que é perigoso pular o café da manhã todos os dias durante a pandemia? Eu acho que não. Eu acho que é bem o contrário. E essa é uma ótima forma de você, que não tem nenhum profissional olhando seus exames e te dando um atendimento tete a tete, personalizado. Em geral, o que eu posso falar para vocês? Pulem pelo menos uma refeição por dia para garantir que você está dando mais tempo para o seu corpo fazer o que precisa, para o seu sistema imune começar a se reconstruir e queimar essa gordura que está te inflamando. Marcelo, conta um pouquinho do seu curso, porque a nossa live está chegando ao fim. É sempre bom falar com você. Eu também não te deixo falar. Tenho que te pedir desculpa quando eu... Não, me comportei. Mas fala para as pessoas do seu curso e como que elas podem começar. Não, me comportei hoje, né, Maíra? Me comportei. Super. Eu que não me comportei. Não, já vou dormir melhor hoje, com certeza. Não, eu estava me lembrando assim, ó, que o que a gente entrega para o paciente na nossa vida profissional é o método. É dar um motivo, explicar para ele como fazer. A gente está aqui numa live, a gente, como tu disseste, assim, a gente faz o que pode para ensinar tudo que a gente puder. É a nossa missão. Assim. Hoje eu botei nos stories ali que o que a gente consegue fazer numa live ou numa postagem é a ponta do iceberg do conhecimento que nos respalda para poder fazer aquela ponta do iceberg. Tanto no meu curso quanto no teu curso, e hoje de manhã eu estava pensando que eu acho que eu quero participar da tua próxima turma do curso. Tanto no meu curso como no teu curso, a gente não pega só a ponta do iceberg, a gente pega todo o conhecimento necessário e não como ele está disponível em canais ou em postagens, mas de uma forma orientada, do início até o fim, de modo que a pessoa consiga entender o que é proposto, entender os motivos, entender cada modo de fazer cada coisa proposta. Então, eu digo assim que a minha satisfação de ter deixado, de ter feito o curso, de estar engrandecendo o curso, é a oportunidade que eu tenho de, enfim, cumprir assim, com a missão que a gente quer, entregar para uma pessoa a autonomia. Tanto quando alguém adquire o meu curso, quando adquire o teu curso, ganha muito mais do que conhecimento, ganha a autonomia para tomar as próprias decisões com embasamento. É isso, assim. Então, imagina assim, se a gente ajuda tantas pessoas com uma live, tu imagina o que a gente não faz na vida de uma pessoa que recebe o conhecimento todo ordenado. E conta a nossa história também, né, Maíra? Porque eu assisti todo o primeiro módulo do curso ontem e eu fiquei assim, embasbacado, nossa, que trabalheira que dá para fazer, né? Mas como a gente mesmo aprendeu tudo isso. Eu vendo o meu curso gravado agora, eu vejo assim, pô, como eu não sabia de nada lá há mais de uma década, como a gente formou uma base sólida de conhecimento. E agora eu consegui entregar isso para um paciente comprar e assistir em casa na tela de um celular, meu Deus. Digeridinho, né? Isso é incrível, assim, é incrível. Então, sobre o curso, o que eu posso dizer é isso, assim, é um método do início ao fim, com tudo que eu julguei importante em uma década de atendimentos para pegar uma pessoa que não está sabendo mudar de vida e ensinar para ela como fazer e por que fazer do início até o fim. Do início até o fim. E como tu sabes, e como eu sempre lembro que tu fala do jejum, que o jejum é um hábito angular que mexe em outros hábitos da vida, o emagrecimento, ele extrapola a área do peso na balança. A pessoa que se torna capaz de emagrecer 20, 30 quilos, ela se torna capaz de muitas outras coisas na vida. Então, certamente, tanto o meu curso quanto o teu curso, eles entregam um método que melhora a qualidade de vida, com certeza, que gera emagrecimento, com certeza, mas que mudam a visão que a pessoa tem de mundo e entregam um sucesso que vai além do emagrecimento. Acho que é isso. Com certeza, só recebo elogios do seu curso. Tenho pacientes que fizeram o seu curso e elogiam pra caramba. E, assim, desejo todo sucesso.
Acho que realmente, como a gente já se ferrou a vida toda para aprender tudo, porque não tem nada disso que a gente fala no curso, não tem nada na faculdade, tá? Eu tenho Nada. colegas que são pacientes que me perguntam assim, tá bom, Maíra, eu vou fazer isso que você está falando porque eu estou melhorando, mas cadê isso no guideline? Ah, Falo, pois amigo, é, meu pois amigo, meu amigo, se Para você o for esperar o estudante guideline, recém-formado, eles não entendem assim, que a diretriz é só uma linha de raciocínio, não é uma pois regra, é. né? Sabe aquele Não, livro, e não dá aquele para filme? esperar, sabe? Você precisa resolver sua vida agora, não espera ser Não, consenso. é agora, é agora. Maíra, sabe aquele filme? Tem um filme, não me lembro como é que é o nome do ator que recebe, como se fosse a primeira vez, que a protagonista lá, ela perde a memória e o cara faz e entrega. É o dia da marmota? Não, é parecido com o Dia da Marmota, mas não, ele Tá. tem uma namorada e ele dá um diário que conta toda a história deles. Ela perde a memória todas as noites Ah, e já todas as vi. manhãs ela assiste Sei. tudo. Eu queria receber o meu curso na minha formatura da medicina. Alguém parece Nem assim, me ó, fala. desce do palco e agora assim, não faz nada antes de assistir esse curso. É, o E aí, oráculo. para casa assistir o meu curso de 2020 lá no fim de 2008. Seria a melhor coisa do mundo. E a gente A entrega gente não teria escolhido a nossa profissão, né, Marcelo? E a A gente nossa, que a entrega gente. hoje isso para o paciente pronto, já ele pega isso e faz como se fosse aquele despertar e consegue mudar de vida. Show, Maria. E quando é que sai o teu curso, Exatamente. a tua próxima turma? A minha, provavelmente, lá para março, a gente só abriu lista de espera, mas eu estou dando super atenção para a primeira turma, Ah, estou devagarzinho. top, top. Show de Então, darei notícias quando estiver maravilha. Vou disponível para aguardar. começar. Eu estou com as Mas eu, inscrições abertas, a gente está fechando essa turma, a terceira turma. Então é só ir no link da bio ali e clicar. Queríamos nós, né, Maíra, que o pessoal entendesse a grandiosidade que é tomar a decisão de mudar de vida. Então, o portal está aberto, é só ir no link da bio e clicar. exatamente, pessoal. Só entrar, hein? Ó, o link do Marcelo está aqui. Vou deixar a live salva, sim, no meu Instagram, no meu IGTV. Vai para o meu canal do YouTube. Mas, se você está assistindo isso live, as inscrições vão ficar abertas muito tempo, né, Marcelo? Eu estou fechando a turma. Minha ideia era levar até sexta-feira, mas eu não sei se vai chegar até sexta-feira. Está aberta hoje, acho que amanhã ainda vai estar. Aí, se fechar alguma coisa, eu levo até sexta-feira, se não, talvez amanhã já feche. Mas vamos ver, vamos ver. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada, Marcelo, pela audiência, por ter participado aqui. Acho sempre muito importante que a gente pode transmitir ao vivo para as pessoas que estão interessadas em cuidar da própria saúde pela internet, porque nos consultórios, infelizmente, está difícil. Então, sejam super bem-vindos a esse mundo. Se você é novo por aqui, eu estou vendo que tem várias perguntas super básicas, muito básicas. Se você é novo por aqui, pelo menos dá uma lidinha nos meus posts, nos do Marcelo, que você vai ter a sua resposta rapidinho, porque é Aí, super básico do básico. Então, muito um bem. beijo grande para vocês. Visitem o Beijo, Maíra. Instagram do Marcelo. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.